do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Gaudete, iterum dico, gaudete. A cada ano voltamos a esse terceiro domingo do Advento para considerarmos novamente a ordem que São Paulo nos dá. Ordem para que sejamos alegres. Sim, ele nos dá uma verdadeira ordem. É nossa obrigação, caros católicos, sermos alegres. Também no quarto domingo da Quaresma, o chamado domingo letare, a Igreja nos manda sermos alegres. E claro, a Igreja faz bem, muito bem, em nos lembrar essa obrigação de alegria, porque a tentação da tristeza é muito grande, mesmo naqueles que têm o temperamento naturalmente mais alegre. E a tentação da tristeza é extremamente prejudicial para qualquer alma. De fato, a primeira coisa que Dom Bosco diz na sua carta aos jovens é precisamente sobre a tristeza. Ele diz que são duas as armadilhas, as duas principais armadilhas do demônio para afastar os jovens da virtude. E são duas armadilhas não só para a juventude, mas para todos os homens de qualquer idade ou condição. A primeira dessas armadilhas do demônio para nos afastar de Deus é nos fazer crer que o serviço a Deus exige uma vida repleta de melancolia e privada de toda diversão e prazer. A segunda armadilha é nos fazer crer que teremos vida longa e que será fácil nos convertermos a Deus no final da vida ou no ponto da morte. Nós buscamos todos, caros católicos, a alegria. Se não a encontrarmos onde ela está verdadeiramente, buscaremos a alegria nos prazeres desse mundo, no pecado. E essas falsas alegrias, sendo contrárias à nossa própria razão, sendo contrárias à nossa natureza e sendo uma ofensa a Deus, essas falsas alegrias nos levarão à tristeza verdadeira. Seremos verdadeiramente alegres somente em Deus. Lembremos-nos, a alegria vem da posse de um verdadeiro bem. O verdadeiro e supremo bem é Deus. De fato, é Ele a causa de todos os outros bens. Seremos verdadeiramente alegres somente na medida de nossa união com Deus. A nossa alegria está na união com Deus, e ela é tanto maior quanto maior é a nossa união com Deus. Alegria e Deus não podem jamais ser separados. Deus é infinitamente alegre, infinitamente feliz desde toda a eternidade. Toda a alegria verdadeira vem de Deus e conduz a Ele. Alegria e virtude não podem, tampouco, serem separadas. Se pratico a virtude, se me esforço para isso, tornar-me-ei alegre com o tempo e cada vez mais alegre. Se busco a verdadeira alegria, buscarei necessariamente a virtude. Deus quer, efetivamente, caros católicos, que sejamos alegres. Toda alegria que vem separada da virtude é uma alegria tola e prejudicial para a alma, ofensiva a Deus. Toda alegria separada da virtude é uma alegria triste, porque afasta de Deus. Tampouco está a verdadeira alegria em brincar o tempo inteiro e desenfreadamente, sobretudo quando são brincadeiras inconvenientes. A alegria tampouco consiste em um humor piadista, que facilmente leva à falta contra a caridade
ou que facilmente se torna um peso para os outros. A verdadeira alegria está em saber que nosso verdadeiro bem é a prática da virtude, é a união com Deus. E, de fato, praticarmos a virtude e buscarmos essa união com Deus. Assim, tudo que nos conduz à união com Deus deve ser para nós motivo de alegria. Uma verdadeira amizade, por exemplo, baseada na virtude e que leva à virtude. A contemplação da beleza da natureza que nos remete às perfeições do Criador. Também isso pode ser e deve ser para nós motivo de alegria. Se sabemos que tudo que nos conduz à união com Deus deve ser para nós motivo de alegria e procuramos viver assim, teremos grande alegria em meio às renúncias que deveremos fazer para alcançarmos a união com Deus. Teremos alegria profunda, mesmo em meio aos sofrimentos que teremos que padecer por Deus. Mesmo em meio às mais tremendas cruzes que teremos que carregar para nos assemelhar a Cristo. Se compreendemos que por meio de tudo isso estamos nos santificando, crescendo na intimidade com nosso Senhor, nos unindo mais profundamente a Ele, como não nos alegrar com uma alegria verdadeiramente espiritual? Como não nos alegrar, por exemplo, com as humilhações, calúnias e injustiça, quando tudo isso nos conforma a nosso Senhor? Claro, alegrarmos-nos com isso não significa que não vamos sofrer com essas coisas. São duas coisas distintas. Alegramo-nos precisamente porque sofremos por Cristo nesses casos. Como diz nosso Senhor, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, encontrarão alegria. Sim, sofremos, choramos, mas somos alegres porque esses sofrimentos bem suportados em união com Cristo nos levam a uma união com Ele ainda maior. Não confundir o sofrer bem ou o sofrer com alegria com o desaparecimento do sofrimento. Não, o sofrer bem ou o sofrer com alegria não anulam o sofrimento. Quem sofreu mais que nosso Senhor e Nossa Senhora? E quem, mesmo em meio aos sofrimentos, era mais alegre do que eles? Entendamos o bem que Deus quer que tiremos dos sofrimentos e nos alegremos neles, ainda que em meio a lágrimas. Essa, caros católicos, é a alegria dos santos, uma alegria tremenda nas coisas que são segundo Deus. Pensemos, por exemplo, em São Pedro de Alcântara, um dos maiores penitentes, um dos maiores ascetas que a Igreja conheceu. Ele dormia 1h30 por noite, sentado com a cabeça apoiada em um tronco. Durante anos, ele andava com pedrinhas na boca para mortificar a língua. Durante anos, mal comia e se aplicava à disciplina com frequência. Não pretendamos imitá-lo sem uma graça particular de Deus, sobretudo sem um bom aconselhamento de um bom confessor, de um bom diretor espiritual. Seu corpo parecia um tronco de uma árvore, de tal forma era magro e estavam à mostra as suas veias. Poderia, por acaso, ser feliz um homem assim, que renunciou a praticamente tudo? Poderia ele transbordar de alegria? Não seria um triste, acabrunhado, duro, desagradável? Ao contrário, dominava-o a alegria divina. Frei Pedro de Alcântara odiava a tristeza que ele chamava de mal babilônico, ou de outro modo, um mal demoníaco. Repelia o quanto podia esse mal do meio dos seus frades.
não por meio de piadas o tempo inteiro ou brincadeiras, mas pela virtude, pela alegria sobrenatural. Caros católicos, a tristeza destrói tudo, tira as forças de nossa alma, é um dos grandes males e é a causa de imensos males. Devemos fugir da tristeza como da maior das pestes. A tristeza devora a nossa alma. Aquilo que a traça é para as roupas e o cupim para a madeira, a tristeza é para a alma. A tristeza corrói a nossa alma e a deixa inútil para tudo. Que bem se pode esperar de uma alma triste, o mesmo que se pode esperar de uma madeira destruída pelo cupim? Nada. A tristeza nos deprime as forças e vai nos afastando de Deus. Portanto, quando o demônio percebe que queremos servir a Deus com generosidade, com alegria, ele prepara seu arsenal contra nós para nos levar à tristeza em primeiro lugar. Muitas vezes não vai nos conduzir diretamente a um pecado grave, isso quer dizer, a um pecado mortal. Vai nos conduzir pouco a pouco à tristeza, ao desânimo, ao abatimento, para aí sim terminarmos caindo. Ele prepara então seu arsenal quando nos vê preparados para servir a Deus. Ele vai importunar nossa alma com os prazeres dos sentidos e abalá-la por meio da violência das paixões, nos levando à tristeza, nos querendo fazer crer que a alegria está aí em dar vazão aos prazeres dos sentidos. Tentará desviar a alma da virtude pelas contradições dos homens. Em seguida, virão as perturbações interiores, nos querendo fazer crer que servir a Deus é uma escravidão. Poderão vir todos os tipos de sofrimento, espirituais ou físicos, para nos levar à tristeza, ao abatimento, para nos fazer crer que a alegria não está em servir a Deus. As mais variadas tentações e dificuldades aparecerão para nos levar à tristeza. Pequenas coisas podem dar entrada à tristeza em nossa alma, caros católicos, e dominá-la se não estivermos vigilantes. Não deixemos brechas para isso. Não nos deixemos enganar pelo demônio e pelo mundo. Todavia, há tristezas boas, sim, são aquelas que nos levam a Deus em última instância. A boa tristeza, nos levando a Deus, nos leva à felicidade, nos leva à alegria. Pode ser a tristeza pelo pecado cometido e que me conduz ao arrependimento sincero e a me levantar rapidamente com maior energia. Essa seria uma boa tristeza. A boa tristeza leva à alegria, ela não domina a nossa alma. A tristeza má, que é quase sempre aquela que atinge a nossa alma, nos afasta de Deus, nos desencoraja no serviço a Ele. Mantenhamo-nos na virtude, apesar desses ataques do demônio. Procuremos servir a Deus com a alegria profunda de que falamos e não com a alegria superficial. Busquemos incessantemente essa alegria. Se nossa alegria não estiver em Deus, caros católicos, a procuraremos no mundo, nas suas diversões pecaminosas, nos prazeres igualmente viciosos que nos afastam de Deus. Procurando essa falsa alegria, encontraremos profunda tristeza. Desapegando-nos dos bens desse mundo, utilizando-os somente para servir a Deus, vamos parecer talvez tristes aos olhos do mundo, mas seremos imensamente alegres. Cada um vai ter também um combate particular com relação ao próprio temperamento. Aqueles que têm o temperamento naturalmente mais inclinados para a tristeza
deverão fazer esforço redobrado para vigiar e não se deixarem levar por essa má tristeza, pelo abatimento no serviço a Deus. Que nada, absolutamente, por maior que seja o sofrimento, nos afaste de Deus. Aqueles, por outro lado, que têm um temperamento mais inclinado para a alegria, devem vigiar, em primeiro lugar, para que essa alegria se torne uma alegria sobrenatural, que não seja uma alegria puramente natural, portanto, sem mérito algum. Devem vigiar também para que essa alegria não descambe justamente numa alegria fútil, superficial, ou que se torna muitas vezes até mesmo um peso para os outros. Sirvamos, caros católicos, a Deus com alegria. Como não servir com plena alegria ao Rei dos Reis, infinitamente perfeito, infinitamente bom e amável? Como não servir com alegria aquele que é a fonte de toda a alegria? Como não servir com alegria a Deus, quando é justamente servir a Deus que nos traz a alegria? Peçamos a Maria Santíssima, que é a alegria de todos os santos, para que ela seja também a causa da nossa alegria. Assim, de fato, caros católicos, ela é invocada na ladainha, causa de nossa alegria. Sirvamos a Deus e sejamos alegres pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.